Peço que os irmãos, amigos, encontrem o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Semana passada nós tivemos uma mensagem cujo título, cujo tema foi a oração de um pai. E nós vimos o rei Davi orando por seu filho. E o que aconteceu por conta daquela oração. Quando um pai ora por seu filho, vemos que algo acontece. E hoje também o tema da mensagem será a oração de um pai. E no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós temos uma história que nos mostra o desespero de um pai, a oração de um pai. E nesse enredo, nessa história, nós veremos uma história dentro dessa história. E que pretendo então iniciar hoje, se Deus permitir, semana que vem possamos dar continuidade. Mas eu convido aos irmãos que façamos essa leitura, Marcos capítulo 5, versículo 20, a partir do versículo 21 até o 24 por enquanto. O nome desse pai é Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu. Deixa eu só ver aqui, encontrei aqui. Isso. Deixa eu voltar aqui. Isso. Uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegando ali, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Até aqui, por enquanto. Irmãos, este pai que hoje veremos sobre a sua oração, o nome dele então Jairo, e ele era alguém de suma importância na comunidade à época, era um líder de uma sinagoga, e para ser um líder, ele era alguém de proeminência, alguém cuja a sua presença fazia a diferença no contexto local onde a sinagoga estava, ou se reunia. E esse homem chamado Jairo, então, ele enfrenta uma situação muito delicada, situação essa que nenhum pai deseja enfrentar ou passar, porque ele agora enfrentava uma situação e se sentia totalmente sem forças de como poderia resolver. E, por vezes, nós, pais, enfrentamos situações semelhantes, aonde nos vimos ou nos sentimos sem forças, impotentes diante de alguma circunstância. E não era qualquer circunstância. Era a filha dele, de 12 anos, que estava acamada e, pelo prognóstico apresentado, estava à beira da morte. Então, a angústia daquele pai foi tamanha, foi tanta, de que ele não hesitou em se humilhar e pedir ajuda. Para um homem pedir ajuda, sobretudo numa questão familiar, é difícil, porque em geral o homem tem essa característica de resolver ou tentar resolver tudo, todas as coisas que se apresentam.
Então agora Jairo estava enfrentando uma situação e não tendo forças, não tendo condições de resolver, ele não hesitou. E esse pai então reconhece as suas limitações. Por amor a Deus e por amor à família, por amor aos filhos, nós, por vezes, precisamos nos humilhar, sobretudo na presença do Senhor. E isso em oração, em clamor, usando a figura de linguagem, rasgando o nosso coração na presença do Senhor, desnudando o nosso coração, dizendo: Senhor, está à beira da morte. Eu vejo a situação indo de mal a pior. Eu estou perdendo o meu filho, ou a minha filha, ou a minha família. Eu estou perdendo, eu vejo que a cada instante que passa, fica mais difícil de eu ver algum resultado positivo. Então esse pai chegando, ele diz assim no versículo 23, ele implorou insistentemente, não apenas implorou, mas implorou com insistência: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Queridos pais, neste dia tão especial, nós precisamos, diante do Senhor, nos despojar ou nos entregar, nos render. E é esta a razão que, em algum momento, nós vamos orar, levantamos nossas mãos, estamos cantando e alguém levanta suas mãos. E o que significa estar com as mãos levantadas? Eu estou me rendendo, Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, da minha família, dos meus filhos, porque a situação que eu estou vivendo, eu vejo que já não tenho mais forças, não tenho mais condições, eu me rendo, Senhor. Será que nessa noite tem algum pai disposto a render-se diante do Senhor? Precisamos, meus irmãos, dizer: ó Deus bendito, é o Senhor que pode mudar esta situação. Só o Senhor é que tem total condição de mudar a minha história, e não apenas a minha história, do meu coração que está apertado, que está aflito, mas da minha filha, nesse caso aqui, da história da minha filha, que está à beira da morte. E ele disse, insistentemente, ele disse: por favor. Tenta imaginar um homem de influência, um líder religioso, alguém cujas pessoas vinham ao seu encontro para que ele pudesse então conduzi-los em louvor, em adoração, mas agora ele mesmo precisa dizer: eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinho, eu não consigo, Senhor. Eu lhe imploro, Senhor, misericórdia, Senhor. Por favor, Senhor, impõe as suas mãos, Senhor. Então, nesse momento da mensagem, a minha intenção é de fazê-los pensar de como estava o coração desse pai, para que ele apresentasse esta oração, pedindo providência. Semana passada nós vimos o rei Davi. O rei Davi estava no final da sua vida e ele faz uma oração por seu filho. Ele diz: Senhor, dá um coração íntegro para o meu filho. Porque quando eu partir, se ele não tiver um coração íntegro, ele não vai permanecer nos teus caminhos. Ele fez essa oração. Nós precisamos orar dessa forma. Hoje nós vemos um pai chamado Jairo orando, clamando, dizendo: Senhor, se o Senhor não intervir, eu não terei mais a minha filhinha. Opera o teu milagre, Senhor.
E o Deus de milagre nessa noite aqui está. O Deus que opera milagres e maravilhas no passado, ainda hoje o faz e o fará para sempre, está aqui para ouvir o seu clamor. Para ouvir aqueles que vão humilhar-se na presença do Senhor ou render-se na presença do Senhor, dizer: Senhor, eu imploro insistentemente, por favor, impõe as tuas mãos. Bem, vamos continuar a leitura a partir do versículo 25. E é por isso que eu falei aos irmãos que essa é uma história que tem uma história dentro dessa história. Olha só, nós estamos vendo um pai chamado Jairo, e ele está orando, pedindo por sua filha, e agora a partir do versículo 25. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fica livre do seu sofrimento. Amém, irmãos? Amém para mim e para você. Agora pensa para Jairo, que estava esperando que Jesus fosse até a casa da sua casa para impor as mãos sobre a filha. E Jesus disse: eu vou. De repente alguém fura a fila. Você já furou a fila em algum momento? Não precisa contar não, só lembra. E alguém chamou tua atenção, dizendo: não acredito. Você vai fazer isso mesmo? Você vai furar a fila? Você vai passar na frente? Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, alguém pudesse fazer um escândalo, porque as pessoas têm ou pensam que os seus direitos, estão em pleno vigor e dizem: não preciso passar por isso, eu estou aqui, não é certo, não é justo. E aí cada um pode imaginar o que poderia acontecer. E aqui não era uma situação apenas de uma pressa ou urgência por conta de algum outro compromisso. Era urgência de vida ou morte. Era um momento de extrema delicadeza, porque aquele pai estava com seu coração apertado, ele estava aflito, ele via que a sua filha estava à beira da morte. E quando ele consegue uma audiência, consegue conversar com Jesus, e Jesus disse: eu vou contigo, chega uma mulher e toma a vez que era para ser a vez dele. Então esse pai precisou suportar o tempo de espera. Ele precisou
de um curso intensivo de como fazer 10 lições de como suportar a espera. 7 passos de como podemos fazer para esperar com paciência no Senhor. Ele teve que enfrentar esse momento de aprendizado. Para alguns, para nós, alguns de nós, a espera pode parecer um tempo perdido. Estou aqui perdendo tempo. Que tempo perdido. Por quê? Porque eu falei com Jesus, eu orei, e parece que nada está acontecendo. Nós temos as nossas urgências, ou aquilo que nós dizemos, pensamos ser urgente, tão urgente ou mais urgente do que o sofrimento do outro. Então esse pai estava com o coração aflito por conta da sua filhinha, e tinha uma mulher que há 12 anos estava enfrentando uma enfermidade. Ambos precisavam do Senhor. Mas agora, nós vemos que Jesus parou o seu compromisso, a sua agenda, para atender esta mulher. E aquele pai fica ali naquele momento aguardando. E Jesus ainda, além de parar para descobrir quem foi que tocou, os discípulos falaram: tem muita gente, não tem como descobrir quem esbarrou em ti. E Jesus insistiu: alguém me tocou, eu senti que de mim saiu poder, alguém me tocou. Talvez, se esse pai fosse tão sanguíneo quanto eu penso que eu sou, eu diria: pessoal, se foi alguém de vocês, fala logo. Não espera. E faria um agito para que aquela situação acontecesse. Jesus ficou esperando. Eu sei que alguém me tocou. E aí aquela mulher, sabendo o que tinha acontecido, percebendo de que não poderia mais ocultar-se, ela então se apresenta e disse: eu sou essa pessoa que tocou em ti, e o poder do Senhor que saiu trouxe-me cura. Nós podemos pensar muitas vezes que o nosso problema é maior do que o do outro, e que o Senhor deve priorizar a nossa oração em detrimento de outros. Mas o fato é que o tempo de Deus é perfeito. Ele não atrasa como muitas vezes alguém, ou eu, ou nós mesmos, podemos pensar: está demorando. Quanto tempo estou aguardando, estou esperando. E alguém que começou a orar ontem já recebeu a resposta e eu continuo orando. O Senhor sabe o tempo certo e nada foge do domínio de Deus. Ele sabe a hora de agir. Nós temos o nosso tempo cronológico. Nós iniciamos o culto no horário, pretendemos encerrar esse momento do culto também num horário, porque esse é o nosso tempo, mas não é necessariamente o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Ele sabe a hora da sua resposta. A mim e a você, a nós, só nos cumpre seguir orando, esperando. Talvez como o salmista, no Salmo 40, que disse: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Precisamos, meus irmãos, orar e aguardar. Um personagem bíblico chamado Isaac, ele queria ser pai. Ele queria ser pai. Ele
desejava isso, ele e a sua esposa desejavam isso, mas eles tiveram um tempinho de espera de 20 anos de oração. Foram 20 anos para que a resposta viesse. E a resposta veio, e veio no tempo de Deus, o tempo perfeito. Que o Senhor me ajude e ajude a cada um de nós a entendermos o tempo de Deus, porque enquanto estamos aguardando, estamos no aprendizado, aprendendo a esperar. Tem uma musiquinha de criança que às vezes eu canto também para os meus netos, né? Que diz: temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Tudo na vida tem a hora certa, não adianta querer apressar. Esperar, esperar, esperar. Temos que aprender a esperar. A gente fala, mas às vezes estamos falando para nós mesmos, né? Eu tenho que aprender a esperar. Né? Que o Senhor nos ajude a aprender a esperar o tempo de Deus. Ele não se atrasa. Deus não se atrasa. Ele sabe o tempo certo. E aquela mulher não estava tirando o tempo daquele pai com a sua filha. Não. Ele sabia. Ele sabe o tempo perfeito. E nós vamos nos submeter. Bem, vamos continuar a leitura, lendo os versículos 35 e 36. Deixa eu encontrar aqui. Isso, no versículo 34, então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fica livre do seu sofrimento. Agora o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Irmão, irmã, senhoras, senhores, amigos, amigas, não tenha medo, creia somente. Então, aquele pai que chega desesperado, ou chega aflito, chega angustiado na presença de Jesus e implora a Jesus: por favor, Jesus. E ele insiste na sua oração: por favor, Jesus, vem comigo. Impõe as mãos, Jesus vai, alguém chega no caminho, faz uma oração, Jesus dá atenção para aquela pessoa, e enquanto ele estava esperando, uma notícia lhe chega ao conhecimento: pare de incomodar o mestre. Sua oração não é incômodo para Jesus. Quando oramos, ele ama ouvir o seu povo, a sua igreja, seus filhos, que a ele se voltam em oração. Mas o que foi que ele ouviu? Pare de incomodar. Você está incomodando o mestre com a tua oração. Pare. Até porque já não adianta mais, porque a sua filha já morreu. É possível que hajam pessoas em nosso meio cuja notícia que lhe chega é: pare de procurar ajuda, porque para você não tem mais jeito. Desista, porque para você não tem mais solução. É possível que alguém esteja pensando assim no seu coração, na sua mente.
porque o mundo à sua volta, as pessoas à sua volta podem estar te descredibilizando, dizendo: já não adianta mais, por que continuar nessa sua busca, por que continuar procurando, já não tem mais jeito para você. Bem, foi o que esse pai primeiramente ouviu. E quando as pessoas ouvem as notícias desse mundo, o que vem a seguir é pânico, medo, insegurança, incerteza, dúvidas, não é? Começam a brotar no coração. Eu acho que não dá mesmo. Acabou. Se chegou essa notícia é porque acabou. E Jesus intervém, e a palavra de Jesus intervém. Essa noite a palavra do Senhor está entrando em ação no seu coração, na sua vida, na sua oração, no seu clamor. Então Jesus olha para aquele homem e quebra as palavras que lhe chegaram ao coração, à sua mente, e diz: olha, para com isso, não duvide, não tenha medo, mas creia. Eu e você dizer amém nesse momento, enquanto ouvimos, é muito bom, mas não sei se tão fácil para quem enfrenta uma situação como a de Jairo. As notícias chegando, e quando a notícia chega, o que fazer? Por exemplo, um exemplo máximo, ou um exemplo icônico nas Escrituras é Jó. Jó recebe notícias trágicas, uma atrás ou uma depois da outra, falando das suas finanças, falando dos seus bens, falando de repente agora dos seus filhos, depois da sua própria saúde. São pilares de sustentação, são áreas da nossa vida que precisam estar bem estabilizadas para que possamos ter uma saúde mental boa, uma segurança. E tudo isso na vida de Jó foi de uma hora para outra sendo atacado, e ele manteve-se firme. A Bíblia diz que com tudo isso Jó não pecou. Ele precisou aprender a suportar as notícias ruins. Nesse mundo, enfrentamos notícias ruins. Elas nos chegam, não é? Uma que está circulando aí direto do El Niño, né, que está acontecendo. A gente vê tanta coisa, né, em tantas localidades próximas, estados vizinhos acontecendo, né? E aí, qual deve ser a nossa postura? Não tenha medo, somente creia. Foi essa a palavra de Jesus para aquele pai. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. E por que aquele pai ouviu esta palavra? Porque ele orou ao Senhor Jesus. Será que tem alguém orando ao Senhor? Você lembra qual foi a última vez que você orou pela sua família? Lembra quando você orou por seus filhos? Lembra quando você orou por sua casa? Suas orações não caíram no esquecimento. Deus tem ouvido a sua oração, o seu clamor, bem como ouviu a oração de Jairo, e no momento mais delicado da sua vida, em que ele estava aflito porque a filha estava morta, e de repente alguém diz: já morreu, para de incomodar o mestre. Jesus dá uma palavra. Por quê? Porque ele havia orado. Precisamos orar e não apenas dizer: eu vou orar, estou orando, mas de fato parar o que você está fazendo e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Só ora quem reconhece as suas limitações. Jairo reconheceu: eu não consigo
fazer nada. Aquela mulher que foi atendida por Jesus também, porque tudo que ela podia fazer, ela tinha feito. Todos os recursos financeiros que ela tinha, ela aplicou tentando resposta por 12 anos e não conseguia. Então, o Senhor mudou a história dela e, tomara que o Senhor mude a sua história nessa noite. Ao enfermo, que Ele dê cura, ao aflito, que Ele dê a sua paz, ao perdido, que encontre em Jesus salvação, ao pecador, que encontre em Jesus o perdão. Porque o Senhor é aquele que continua mudando histórias, continua trabalhando. Bem, então nós vimos aqui um pai que ouviu a voz do mundo, mas também ouviu a voz de Jesus. A voz de Jesus foi: não tenha medo, creia. Qual voz Jairo deveria ouvir? Qual voz você deve ouvir? A voz que esse mundo ecoa, politicamente não vai dar, no clima não vai dar. E aí começam a falar, dar os seus prognósticos. É isso que deve nortear a nossa vida, ou nós estamos firmados na palavra do Senhor? Se assim estamos, o Senhor Jesus diz: não tenha medo, creia somente. Muito bem, vamos encerrar a leitura, lendo agora os versículos de 37 até o verso 43. E não deixou, olha só, deixa eu ler o 36 novamente. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Olha só, Jesus estava com os discípulos, Jairo estava ali, e chegou uma multidão, várias pessoas que trouxeram a notícia: olha, para de incomodar o mestre, não precisa mais, tua filha já morreu. Jesus disse: eu não quero ninguém de vocês que só tem más notícias, só trazem notícias ruins, que só falam notícias desse mundo. Não quero ninguém, eu só quero Pedro, Tiago e João. Vem comigo. Jairo, vem comigo. E nós vamos para mudar essa história. Então, tem momentos na nossa vida que nós precisamos ter autoridade e firmeza para dizer aquilo que nós de fato queremos ou precisamos ouvir, e diferenciando das vozes do mundo que vem para dizer que não dá mais, acabou, não tem mais jeito. Então Jesus seleciona ali dizendo: olha, Tiago, João, Pedro, Tiago e João, versículo 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Tenta imaginar uma multidão de pessoas chorando e clamando em alta voz. Que cena deplorável, que cena horrível de se ver, não é? Chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Olha, irmãos, essa multidão que estava ali chorando no momento em que Jairo estava buscando a Jesus,
uma multidão chorando, dizendo que já não tinha mais jeito. Parece que essa multidão chorava porque gostava de Jairo. Chorava porque gostava da família. Estava lamentando. Até parece que era isso. Mas se de fato fosse isso, quando Jesus chegou e disse: por que esse alvoroço, esse lamento? Essa menina não está morta, mas está dormindo. E eles passaram agora a rir. Como alguém sai de um choro, de lamento em alta voz, para risos, talvez risos de deboche? Como alguém pode transicionar a sua emoção de um choro para um riso de deboche, um riso sarcástico que estava naquele momento ali contra Jesus e as palavras de Jesus? Senão de pessoas falsas, que tinham aparência de que amavam, mas estavam torcendo para o caos, para que o caos seguisse. Porque alguém poderia dizer: nós sabemos quando uma pessoa está morta. Eu já fiz treinamento na empresa, onde eles ensinam a ver os sinais vitais para ver se tem ainda condições, como que faz as massagem cardiorrespiratória para fazer. Então, alguém poderia dizer: eu sei quando os sinais vitais já não existem. Eu vi, eu presenciei, não tem mais sinais vitais. Eu conheço a morte. E Jesus poderia levantar a voz e dizer assim: mas eu sou a vida. Enquanto o mundo pode dizer que conhece a morte, nós estamos seguindo Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O autor da vida. E o autor da vida estava naquele lugar. E quando Jesus disse: está dormindo essa criança, as pessoas passaram a rir. Talvez o que hoje a psicologia poderia dizer que são pessoas talvez com característica até narcisista, que, gostando apenas de si mesmo, estavam chamando para si a atenção, dizendo: olha só como amavam, olha como lamenta, olha como chora. E quando alguém vem e diz: para com isso, que choro é esse? Aí então muda a circunstância, porque uma pessoa com característica semelhante não gosta de ser confrontada. E ela estava ali chorando, e alguém vem e diz: menos, né? Menos. Essa criança só está dormindo. Aí o deboche aconteceu. Jesus disse: eu não quero ninguém com ar de deboche, ninguém descrente, ninguém com essa característica, com esse espírito carnal, humano, resistindo à palavra. Existem momentos, irmãos, que nós precisamos distinguir uma voz da outra. Precisamos estar atento se é Deus que está falando. Por mais que a pessoa possa aparecer com boa intenção, como as pessoas que estavam ali chorando, alguém poderia dizer: olha, são amigos que estão aqui chorando contigo, na hora da dor estão chorando. Mas quando vem uma palavra de vida, descredibiliza. Bem, Jesus então seleciona novamente e diz assim: olha, eu só quero o pai, a mãe da criança, os discípulos junto comigo, e nós vamos para ver esta menina. Onde eu parei a leitura? Eu vou reler o versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, uma palavra aqui dita em aramaico, o idioma primário do povo de Deus,
povo arameu. Ele disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Cuidado do Senhor Jesus, cuidado de pai, né? Essa criança aí precisa comer. Quanto tempo está aí sem comer? Dá comidinha para ela. Preparou comida? Vai lá. Nesse momento, olha o cuidado. Mas então Jesus veio, e a resposta veio, e aquele pai pôde desfrutar do milagre. Por quê? Porque esse pai começou reconhecendo as suas limitações. E eu quero novamente pedir aos pais, não queira resolver a situação da sua casa na força do seu braço, mas humilhe-se na presença de Jesus em oração. Quem ora está se humilhando, porque a oração é humilhação. Oração é quando eu reconheço, Pai, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Forte é o Senhor, grande é o Senhor, digno é o Senhor. O que pode mudar a minha história, a minha família, a minha casa é o Senhor. Então começa a orar, humilhando-se, dizendo, Senhor, o poder é seu, a glória é sua, a força é sua. Vem, Senhor, com a sua força, vem, Senhor, com a sua glória, vem, Senhor, com a sua resposta na minha casa, na minha família. Vem, Senhor, e muda essa situação. Esse pai começou assim a orar. Ele aguardou o tempo da oração com o tempo da resposta, ele ficou aguardando. Ou seja, esse pai perseverou. A perseverança do pai estava ensinando a ele, ensinando a sua esposa, ensinando a menina que ao crescer saberia, meu pai orou por mim. Olha, graças a Deus que usou a vida do meu pai para orar por mim, porque já não era para eu estar aqui. Não era mais para eu estar aqui. Eu estava condenada à morte, mas o Senhor mudou a minha história. E aquela criança poderia crescer, ou pôde crescer, sabendo que o seu pai orou por ela. Queridos pais, como são importantes as suas palavras para com seus filhos. Qual foi a última palavra de elogio que você deu ao seu filho ou à sua filha? Ou os seus filhos? Reconhecendo o valor deles, como eles são importantes, quanto você os ama. Precisamos aguardar o tempo de espera, fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Aquele pai aguardou o momento de espera, teve o momento das notícias ruins, e a Bíblia nos fala. O salmista, ele diz, firme está o meu coração, não temerei más notícias. Firme está o meu coração, eu não temerei más notícias. Por quê? Porque o meu coração não está firmado nas más notícias. O meu coração está firmado em Cristo Jesus, a rocha da minha salvação, a rocha eterna. Grande é o Senhor, bom é o Senhor, digno é o Senhor. Só Ele que muda a história, Ele que levanta o abatido, aquele que estava acamado, estava condenado à morte, e o Senhor o chama novamente, dizendo, Talita, cumi, menina, eu te ordeno, levante-se. E a enfermidade bate em retirada, e a morte bate em retirada, porque a última palavra não é da enfermidade, a última palavra não é do médico, a última palavra não é da morte, a última palavra sempre é e será do Senhor. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.
a resplandecente estrela da manhã, raiz de Davi, e a Ele que nós nos curvamos. Papais, nós teremos um momento de louvor, depois eu quero chamá-los aqui à frente para juntos orarmos, clamarmos ao Senhor para que nos dê esse coração humilde, para que nos dê esse coração que sabe esperar o tempo da resposta, que mesmo que alguém diga já não tem mais solução para a sua casa, para seus filhos, esta é a palavra decreto do mundo. O Senhor continua dizendo: não temas, somente creia. Não temas, somente creia. Eu não estou vendo o milagre, mas eu creio no milagre. Nós vemos as situações, mas cremos na palavra do Senhor. Vamos louvar